Fala pessoal, nossa aula de hoje é do tema função polinomial de primeiro grau, é o nosso nivelamento, nossa revisão. O objetivo, resolver situações, problemas que envolvam função polinomial de primeiro grau. Então pessoal, a função de primeiro grau, ela pode ser escrita na forma f de x igual a ax mais b ou simplesmente y igual a ax mais b. Lembrando que f de x, já vou logo aqui adiantando, é o y, ok? O carinha que multiplica x aqui, esse azinho, é o coeficiente angular. Nós vamos comentar alguma coisa a respeito do coeficiente angular, coeficiente linear, que é o b, aqui no esboço da função, do exemplo 1 e também o exemplo 2. E vocês irão verificar o seguinte, que todo gráfico de uma função de primeiro grau, esse gráfico é uma reta. Então, veja bem, se esse carinha que eu falei aqui, ó, que é o coeficiente angular, que é o carinha que multiplica o x, se ele for maior que zero, ou seja, o carinha colado no x maior que zero, essa função ela é crescente, ela tem um comportamento assim, mais ou menos nesse formato, tá? A inclinação aqui tanto faz, né? É só para a gente entender. Então, você vai analisar da seguinte forma, em relação a x positivo, essa retinha está subindo. Agora, onde ela vai cortar aqui no eixo y, que é o coeficiente linear, que a gente vai comentar também, isso é uma outra história. Eu estou apenas analisando o comportamento da reta se esse carinha que multiplica o x, que é o coeficiente angular, for maior que zero. Se ele for menor que zero, olha o que vai acontecer com a reta. Ela terá essa inclinação, esse formato. Tudo bem? A inclinação dela fica mais ou menos nesse estilo. Aí vai, claro, variar onde ela corta aqui no eixo y, a declividade em relação ao coeficiente angular, e onde corta o eixo y em relação ao valor de b, que é o coeficiente linear. Então, vamos resolver aqui os exemplos 1 e 2 para a gente ver o comportamento do gráfico dessa reta. Então, olha só, gente. Aqui fala assim, esboçar o gráfico y igual a 2x mais 4. Eu vou preocupar basicamente com dois pontos, onde essa reta corta x e onde essa reta corta y. Eu vou até pegar esse exemplo para a gente analisar uma situação. Olha só, onde a reta corta o eixo x, eu percebo que o y é zero. É sempre assim. Então, onde corta x, né, que é a raiz dessa função, a gente vai comentar isso também, o y é zero. Então, quando corta, eu vou escrever aqui corta para a gente entender. Quando corta x, y é igual a zero. Então, basta substituir aqui na função, no lugar de y, eu escrever o zero. Então, vai ficar assim, ó. Olha só, zero igual a 2x mais 4. Eu vou escrever 2x mais 4 igual a zero, que não vai mudar nada, né? Tanto faz dizer que zero é igual a 2x mais 4 ou 2x mais 4 igual a zero. Passa esse 4 para lá, vai ficar 2x igual a 4. Vem para cá, menos 4, ele estava no primeiro membro, passa para lá, menos 4. Então, eu tenho que x igual a menos 4 sobre 2. Então, x igual, menos dividido por mais dá menos, 4 dividido por 2 que dá 2. X igual a menos 2. Portanto, pessoal, onde a reta corta o eixo x, x vale menos 2 para essa situação e o y é zero. Agora, onde essa reta corta y, o x ele vale zero. Agora é o contrário. Veja bem, eu vou analisar agora onde a reta está cortando, novamente usando esse desenho que eu fiz aqui, onde a reta está cortando y. Quando corta y, agora é o contrário, o x é zero. Já escrevi aqui. Então, basta escrever y igual a 2x mais 4, e no lugar do x substituir. Então, eu tenho y que é igual a 2x, no caso aqui eu vou substituir, tá bom? Eu até já escrevi aqui, né? Basta substituir logo, então vai ficar assim, y igual a 2 vezes x, que é 0, mais 4, ok? Eu acabei olhando aqui para a câmera e escrevi novamente, mas tudo bem. Então, 2 vezes 0, zerou, y é igual a 4, sobrou somente o valor do 4. Portanto, pessoal, o ponto onde essa reta corta o eixo y, o eixo chamado eixo das ordenadas, ele tem coordenadas 0 e 4. Então, basta esses dois pontos, onde a reta corta y e onde a reta corta, intersecta o eixo x,
de coordenadas menos 2 e 0, para você esboçar o gráfico dessa reta. Então, vai ficar assim, veja bem. Então, aqui eu tenho 0, que é o eixo x, aqui é o eixo das ordenadas, eixo y e eixo das abscissas. Aqui, vamos supor, né, que eu tenho aqui a escala 0, 1, 2, 3, 4, bem aqui, 0 e 4. Então, esse ponto está mais ou menos aqui. Aqui seria menos 1, né, menos 2, aproximadamente nessa região. Então, vou destacar bem os pontos e fazer o desenho aqui, para não ficar muito longo o vídeo. Não vou usar a régua, e a gente já faz aqui para a gente ter uma noção como que fica essa nossa reta da função y igual a 2x mais 4. Veja bem, pessoal, a declividade dessa reta, que é o carinha aqui, ó, que é o coeficiente angular, o 2, é a tangente do ângulo que a reta forma com o eixo x no sentido anti-horário. Porém, eu apenas estou informando a você que o coeficiente angular, que é o carinha aqui, o a, tá bom? Ele vale 2, é a tangente desse ângulo. Falar da tangente desse ângulo, isso daí rende mais uma ou duas aulas só desse tema. Então, aqui a gente apenas vai identificar o coeficiente angular. O coeficiente linear, sempre é esse carinha sobrando. Se a função ela é uma função linear, eu consigo perceber o mais 4 aqui, né, sobrando, ele mostra o valor da ordenada, onde a reta corta lá no eixo y, é o próprio 4 aqui, ok? Então, perfeito, esse é o nosso desenho. Agora, perceba uma coisa, em relação a x positiva, que eu tenho 1, aqui eu tenho 2, 3, essa reta está subindo, presta atenção, em relação a x positiva, essa reta sobe. Quando acontece isso, a nossa função é uma função crescente, e para a gente determinar se ela é crescente ou decrescente, nem é necessário a gente analisar o desenho, basta ver o carinha colado no x, que é o a, que é o 2. A gente percebe que o a ele é maior que 0. Quando acontece isso, o a sendo maior que 0, é uma função crescente, ok? Veja bem aqui o exemplo 2. Eu tenho esboçar o gráfico menos x mais 6. Se eu perguntar para você, o carinha colado no x é quem? O a vale menos 1. Portanto, eu já consigo perceber que o a ele é menor que 0. Essa função, ela é uma função decrescente. Então, eu já posso definir que ela é uma função decrescente. Então, vamos, da mesma forma aqui, determinar onde a reta corta x. Quando corta x e y é 0. Então, a gente basta substituir, lembrando que f de x é y. Então, aqui eu tenho que y igual, eu vou escrever y, pode ser f de x, aí no caso... É bem tranquilo, não tem problema algum você tanto chamar f de x ou y, isso não vai mudar nada, ok? Então, aqui vai ficar y igual a menos x mais 6. Então, no lugar do y, que é o f de x aqui, se eu tivesse aqui, ó, colocado f de x, eu vou escrever 0. 0 igual a menos x mais 6, né? Que eu coloquei 0 aqui, mais 6. Tudo bem? Então, eu vou trazer o menos x aqui para antes da igualdade, vem x igual a 6. Só fica o 6, o coeficiente linear, né? Que a gente já sabe que é o b, que é o coeficiente linear. Então, portanto, pessoal, o ponto onde a reta corta o eixo x tem coordenada 6 e 0. Agora, quando corta y, veja bem, é o contrário, né? X igual a 0 agora. Quando corta y, x é 0. Então, vai ficar f de x, aqui eu coloquei y, mas tanto faz, f de x é igual a menos x mais 6, tá? Aí. Então, eu agora vou calcular o f de 0, tá? Eu poderia ter deixado o y, tranquilo, não há problema. Aí vai ficar menos 0 mais 6. Menos 0 nem existe, né? Eu substituí aqui para mostrar para vocês. Então, isso aqui, ó, ignora. Então, f de 0 é igual a 6. Dizer que f de 0 é 6 é a mesma coisa que dizer o seguinte, eu tenho um ponto de coordenadas onde x é 0 e o y vale 6. Ok, pessoal? Bem tranquilo, né? Então, olha só, gente. Nós temos os dois pontos onde a reta corta, no caso, onde corta x e onde corta y. Eu vou fazer o desenho, ela vai ficar basicamente isso aqui, ó. Aqui é o eixo x, aqui é o eixo y. Vamos supor, né, que eu contei para a direita, que é a origem. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 está aqui, aproximadamente. Aqui, valores positivos acima, né, no eixo das ordenadas. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, mais ou menos aqui, vamos supor. Nossa reta vai ficar com essa inclinação aqui, ó.
Repare, pessoal, que em relação a x positivo, olha o movimento do meu dedo, x positivo, essa reta, ela está subindo ou ela está descendo? Veja bem, x positivo, ela sobe ou ela desce? Ela desce, tá? Pode até usar o trocadilho. Se ela desce, ela é decrescente, é uma função decrescente. Eu até já anotei aqui, ó, né? Nem precisava do desenho, basta ver que o carinha colado no x é negativo. Eu já sei que o comportamento, a declividade ficará mais ou menos assim, dependendo muito do valor da tangente, né, do ângulo que a reta forma com o eixo x aqui, que é o coeficiente angular, é o -1, e também onde ela se posicionará no eixo das ordenadas. Ela passa aqui no valor 6, que é o coeficiente linear. Tudo bem? Então, olha só, gente. Nós temos aqui os dois gráficos feitos, né? Analisamos aqui o coeficiente angular e o coeficiente linear, e nos exemplos a seguir nós iremos discutir essas leis, ou digamos assim, essas funções já prontas em situações problemas, que é na verdade o objetivo da nossa aula. Fiz esse desenho do 1 e do 2 com o objetivo de revisão. Então olha só o número 3 aqui, o que acontece? Um motorista de táxi cobra R$ 3,50 de bandeirada, valor fixo, mais 70 centavos por quilômetro rodado, valor variável. Isso vai depender da quantidade de quilômetros rodados, cada quilômetro rodado 70 centavos. Determine o valor a ser pago por uma corrida relativa a um percurso de 18 quilômetros. Pessoal, é o seguinte, geralmente a lei ela tem esse formato, f de x ou y igual a x mais b. Porém, aqui pode ser menos também, tá? Não tem problema. Ou às vezes ficar de forma contrária. Pode vir primeiro o coeficiente linear, y igual a b mais ax, por exemplo, ou menos ax, né? Ou menos b menos ax, tanto faz, isso não importa. Quando aparecem essas situações contextualizadas, na hora de você montar, vai ficar ao contrário, não tem problema, tá bom? Isso não tem problema, porque olha só, então a lei de formação para esse valor aqui, para o percurso, né, que a pessoa toma, o valor que deve ser pago obedece à seguinte lei. Y igual, veja bem, a taxa, o valor fixo é 3,50, então aqui fica 3,50 mais o que a pessoa roda. Então, vamos supor que se a pessoa, aqui eu tenho o eixo do valor, aqui é o x quilômetros rodados, vamos deixar x para os quilômetros rodados. Uma pessoa simplesmente para o táxi lá, né? Parou o táxi, pelo que está escrito aqui, a bandeirada, né? Parou o táxi é 3,50. Mas se ela andar 1 quilômetro, cada quilômetro rodado é 70 centavos. Vamos supor que aqui seja 70 centavos. Só que eu tenho que lembrar que só de dar a bandeirada ali para o táxi são 3,50. Então é 3,50 mais 70, que vai lá para o valor 3,50 mais 70 centavos, 4,20. Então mais ou menos aqui, ó, seria esse ponto aqui. Ó. Então 1 quilômetro rodado, 70 centavos acrescidos no valor 3,50 de simplesmente parou o táxi, entrou lá, 3,50. Andou 1 quilômetro, 70 centavos. E assim por diante, 2 quilômetros mais 70 centavos. Aí esse negócio vai aumentando aqui, vai crescendo, né? Vai aumentando. Quase que não deu para ver, né, no vídeo. Beleza, gente? Então, se eu tenho para cada quilômetro rodado o valor variável, eu tenho o coeficiente de x, o carinha colado no x. Então, aqui vai ficar 0,70 de x. Veja bem, repare que aqui o x ficou depois, mas você pode até mudar isso aqui. Ó. Eu vou até mudar para vocês, mas não tem problema ficar assim. Eu tenho 0,70 de x mais 3,50. Então, se a pessoa roda, por exemplo, 2 km, eu tenho 0,70 vezes 2, né, que ela rodou, que vai dar 1,40, mais a bandeirada, que foi o ato de parar o taxista lá e entrar no carro, 3,50. Então, 3,50 mais 1,40 seria. Então, o x é o quilômetro rodado e o y é o valor a ser pago por essa corrida. Essa é a lei. Agora, ele pergunta qual é o valor a ser pago se a corrida tiver um percurso de 18 quilômetros. Então, basta a gente substituir aqui, ó, no lugar do x é quilômetros rodados, né? Como eu tenho 18, vai ficar da seguinte maneira, y igual a 0,70 vezes 18 mais 3,50. Então, a gente tem que fazer essa continha agora, 0,70 vezes 18. Vou fazer aqui no canto e a gente já vai determinar aqui o valor. Veja bem, 8 vezes nada, nada, 8 vezes 7, 56, sobe 5.
8 vezes nada, nada, desce esse 5. Aqui é 1 vezes 7, como eu desloquei, vou deslocar uma casa, aqui é 1 vezes 0 é 0, 1 vezes 7 agora é 7, e nem precisa fazer 1 vezes 0 aqui, tá? Então, aqui eu tenho 0, aqui eu tenho 6, somando, né? 5 e 7, 12. Aqui eu tenho 2 algarismos após a vírgula, então eu ando 2 casas para a esquerda. Olha só, 1, 2. Então, eu tenho R$12,60. E vou somar agora com os 3,50. Então, novamente, a gente faz a continha aqui, né? Eu vou usar esse espaço aqui. Aliás, vou pegar esses 12,60 e somar aqui com os 3,50. Somando, pessoal, eu tenho 0. Aqui eu tenho 11, sobe 1. Aqui eu tenho 3 mais 2, 5 e 1, 6. E desce esse 1 aqui. Então, eu tenho, né? Lembrando aqui, vírgula debaixo de vírgula, tá bom? 16 e 10. Eu tenho que y é igual a R$16,10. Portanto, o valor pago por essa corrida é de R$16,10. Ok, pessoal? Beleza? Agora vamos para o exemplo 4. O salário de um vendedor é composto de uma parte fixa no valor de R$800 mais uma parte variável. Falou que é variável, é o carinha colado no X, tá? De 12%, sobre o valor de suas vendas no mês. Caso ele consiga vender 450 mil, calcule o valor de seu salário. Então, pessoal, olha só. O valor da venda dele é de 450 mil e a gente quer saber o valor do seu salário. Ele tem uma parte fixa do salário, que eu vou anotar bem aqui. Aqui é a parte fixa de R$800, tá? Vou deixar só 800. E ele tem uma parte variável, que é 12% sobre o valor de suas vendas. Essa parte variável, 12% sobre o valor de suas vendas, que eu vou chamar de 12% de X. Então, veja bem, vamos analisar aqui pelo gráfico, né, para a gente entender. Se ele não vender nada, vamos supor que aqui é seu salário. Aqui seriam as X vendas. Se esse cara não vende nada, ele tem um salário fixo, uma parte fixa, né, que é R$800. Então, ele já ganha R$800. Não vendeu nada, passou o mês R$800. Olha só. Se ele vender, vamos supor aqui, se ele vender R$100, 12% de 100, continha fácil de fazer, né? 12% de 100 é 12, né? 12% de 100, mentalmente você calcula 12. Então, eu teria aqui, vendeu lá R$100, ele tem 12%, que dá 12, o salário dele sobe um pouquinho, né? R$812, já sobe um pouquinho aqui, o salário dele já vai para 812. E por aí vai, né? Vendeu mais, né? No mês seguinte, vamos supor, o salário dele já vai ser um pouco diferente se vender mais, né? São 12% das vendas. Aqui fala, caso ele consiga vender 450 mil. A lei para esse salário desse vendedor ficaria da seguinte forma. Eu vou dizer aqui, ó, Y, né? O S aqui de salário, eu vou chamar aqui Y, que é igual a 800 mais 12%, que é a renda variável dele, 12% de X. Arrumando isso, fica Y igual a 800 mais 12% de X, né? O dia aqui, a preposição dia vezes, é multiplicação. Arrumando na ordem do X, né? Primeiro, como a gente viu lá em cima, lá na forma AX mais B, eu tenho que Y é igual a 12% de X mais 800. E você pode ainda escrever isso na forma decimal, né? Ficaria, como eu tenho 2 zeros aqui, ficaria 0,12 de x mais 800. Mas eu nem vou fazer isso, vou deixar assim. Então, aqui ele pede para supor que ele tenha vendido 450 mil. Então, eu vou considerar o x aqui, vendas, para a gente calcular onde é que vai o salário dele. O x vendas aqui de 450 mil, sendo o valor 450 mil, né? Então, aqui vai ficar y igual a 12% de 450 mil mais 800. Como aqui ó, é uma multiplicação, nós sabemos disso, eu posso, já que aqui é vezes, eu posso cortar esses 2 zeros com esses 2 zeros. Então, eu tenho 12 vezes 4.500 agora. Só fiquei com esses 2 zeros. Multiplico isso e divide por 1, né? Que aqui é como se tivesse 1 também. 1 vezes 1 é 1. Então, eu vou multiplicar 12 vezes esse valor aqui de cima e dividir por 1 vezes 1, que dá 1. Então, fazendo 12 vezes 4.500, né, na verdade, então eu tenho aqui 4.500 vezes 12. 2 vezes nada, nada, 2 vezes nada, nada, 2 vezes 5, 10, sobe 1, 2 vezes 4, 8 e 1, 9,
E 1 vezes 0 é 0, 1 vezes 0 é 0, 1 vezes 5, 5, 1 vezes 4, 4. Bem aqui no canto do vídeo. Então, vai ficar, aqui é 0, aqui é 0, 0, 9 e 5, 14, sobe 1, 1 e 4, 5. Eu tenho 54.000 aqui. Então, aqui vai ficar y igual a 54.000 mais os 800. E aqui a gente pode somar de cabeça, né? 54.000, pessoal, mais 800 dá 54.800. Portanto, esse é o salário do vendedor, né? Um bom salário, por sinal, né? Às vezes você trabalha o ano todo e nem ganha isso, né? Dependendo da sua profissão. Então, aqui eu tenho 54.800 de salário para o vendedor que conseguir, né, nessa situação, 12% sobre as vendas, vender 450 mil. Beleza, gente? Então, na próxima tela, eu vou mostrar para vocês as atividades. Olha aqui. Estarei postando no grupo de estudos também. Atividade 1. Atividade 2. E atividade 3 aqui, né? Começa no finalzinho aqui da folha. Letra A, B, C da atividade 3. E o número 4, que está aí também, tá? A última atividade. Então é isso, valeu. Qualquer coisa, volta o vídeo novamente, assista. Eu estarei postando essa lista lá no grupo. E na próxima aula eu venho com vídeo de correção. Valeu!